Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Hoje, no processo civil, o STJ liberou a ação individual mesmo após liminar de ação coletiva cair. E no bancário, o FGC avalia empréstimo ao BRB, dividindo o risco com outros bancos. No trabalho, Mendonça derrubou o vínculo de pedreiro contratado como PJ e manteve o processo suspenso. E no civil, o STJ destravou o caso Miguel e liberou o andamento das ações civil e trabalhista. E no eleitoral, o TSE manteve o mandato de Jorge Seife e rejeitou a cassação por falta de prova robusta. E o comentário de hoje é do Matheus, que falou assim: bom dia, acompanha a Lolere porque aqui o direito não é tratado como palco, é tratado como responsabilidade. É conteúdo que provoca, que eleva o debate, que faz pensar além do óbvio. Em meio a tanta superficialidade, vocês entregam profundidade. Isso não é só um podcast, é formação de mentalidade. Muito obrigado pelo carinho, Matheus. Excelente comentário, hein, Matheus? Isso aí é papo de colocar no portfólio. Muito obrigado pela sua participação e pelo seu carinho. Então, bora para mais uma sexta-feira e no final também tem mais um ganhador do nosso kit Lolere. Então fiquem até o final. Peguem o café, coloquem o fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar com o processo civil. A primeira sessão do STJ julgou o IAC 17 e definiu que beneficiários de ação coletiva não precisam devolver automaticamente valores recebidos por liminar depois revogada e que podem discutir em ações individuais efeitos desfavoráveis do desfecho coletivo. O caso envolve docentes da UFSC e valores da diferença é de 26,05% da URP, Unidade de Referência de Preços, pagos por decisão provisória em mandado de segurança coletivo do Andes. A UFSC defendia que a ação coletiva teria trânsito em julgado com determinação de devolução, o que impediria novas discussões individuais. Nas instâncias ordinárias, a linha foi favorável aos docentes, afastando a restituição e reconhecendo, em parte, a irrepetibilidade dos valores recebidos. No STJ, o relator Paulo Sérgio Domingues aplicou a lógica do microsistema de tutela coletiva e dos artigos 103 e 104 do CDC. Quando a decisão coletiva favorece o grupo, ela vincula. Quando o resultado é desfavorável, isso não impede automaticamente que o titular busque tutela individual. E o colegiado fixou duas teses. Primeiro, quem não interveio no mandado de segurança coletivo não se submete aos efeitos desfavoráveis da coisa julgada e pode rediscutir a devolução em ação própria. E segundo, a ação individual proposta antes do trânsito em julgado da coletiva não gera litispendência, mesmo com pedidos idênticos, sendo possível aguardar a coletiva e pedir a suspensão do processo individual. E se você está buscando excelência acadêmica com impacto real, vale a prestar. E se você está buscando excelência acadêmica com impacto real, vale a pena prestar atenção no que vamos te contar agora. O IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, reúne professores que são referência no Brasil e no exterior, magistrados, pesquisadores e profissionais que estão no centro de alguns dos principais debates jurídicos do país. E lá eles estão em sala de aula formando as próximas gerações. Lá você constrói networking qualificado, participa de grupos de pesquisa ativos e integra programas com notas de destaque na CAPES. E a instituição também investe forte em internacionalização, conectando alunos a experiências e parcerias globais. Seja na pós-lato sensu, no mestrado ou no doutorado, o ensino é rigoroso, atualizado e pensado para quem quer protagonizar o futuro do direito. Conheça os cursos pelo link aqui na descrição e faça parte da comunidade IDP. E vamos voltar com o direito bancário. O FGC discute participar de um possível empréstimo ao BRB, mas com atuação limitada. A ideia em negociação é o fundo assumir só uma parte do risco e o restante do financiamento ser estruturado por um consórcio de outros bancos. O movimento ocorre num cenário de pressão de capital e liquidez do BRB após operações ligadas ao Banco Master. Reportagens indicam que o Banco Central determinou ao BRB a constituição de provisão de 2,6 bilhões de reais para cobrir perdas potenciais ligadas à compra de carteiras de crédito consideradas fraudulentas, com reflexo no balanço de 31 de dezembro e divulgação prevista para março. O BRB informou que os prejuízos ainda estão em apuração por auditoria independente e pelo regulador, e que tem um plano de capital com diferentes instrumentos de recomposição. O ponto sensível é o tamanho do apoio. O BRB teria trabalhado com uma participação mais robusta do FGC, mencionada como possibilidade de até 50% do empréstimo.
empréstimo, mas o fundo buscaria manter uma exposição equivalente à dos bancos privados do consórcio, para evitar concentração de risco após desembolsos recentes ligados ao caso Master. No plano institucional, o FGC é uma entidade privada sem fins lucrativos do Sistema Financeiro Nacional, criada no âmbito das normas do Conselho Monetário Nacional, com atuação ligada à proteção de depositantes e investidores. E depois da liquidação do Banco Master, o Conselho do FGC aprovou um plano emergencial para recompor caixa com antecipação de contribuições futuras e aumento temporário das contribuições mensais das instituições associadas. E no direito do trabalho, o ministro André Mendonça do STF cassou a decisão da 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá, Mato Grosso, que havia reconhecido vínculo de emprego entre um pedreiro e uma construtora, apesar de existir contrato de prestação de serviços por PJ. O caso chegou ao Supremo por reclamação constitucional, proposta pela empresa. Na ação trabalhista, o trabalhador pediu o reconhecimento do vínculo e a nulidade do contrato civil, alegando prestação pessoal e subordinada, com jornada de segunda a sábado, de 7 da manhã às 6 da tarde, e remuneração média informada de R$ 3.500. Em primeiro grau, o vínculo foi declarado. Mendonça apontou que na ADPF 324 e no tema 725 da repercussão geral, o STF firmou a licitude da terceirização e de outras formas de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas, sem vínculo automático com a tomadora, sem prejuízo de responsabilidade subsidiária quando cabível. Nesse enquadramento, entendeu que a sentença se afastou desses precedentes. O ministro já havia determinado a suspensão do processo até o julgamento do tema 1389 da repercussão geral. Depois, ao julgar embargos de declaração da empresa, acolheu o recurso, cassou a sentença trabalhista e manteve a suspensão do processo e do cumprimento até definição final do tema 1389. E vamos agora com o direito civil. A ministra Daniela Teixeira, do STJ, decidiu não conhecer do conflito de competência levantado pela defesa de Sari Corte Real, no caso da morte de Miguel Otávio, de 5 anos, em 2020, no Recife. Com isso, foi revogada liminar que suspendia uma ação da 12ª Vara do Trabalho do Recife, e as demandas voltam a tramitar nas duas esferas. A defesa alegou que existem duas ações pelo mesmo fato, uma na Justiça Comum, na 3ª Vara Civil do Recife, e outra na Justiça do Trabalho, ambas pedindo indenização por danos morais, e que isso poderia gerar decisões conflitantes. Em setembro de 2024, então o relator Marco Aurélio Belize havia suspendido parcialmente a ação trabalhista até o julgamento do incidente, apontando em análise preliminar que o pedido indenizatório poderia não estar diretamente vinculado ao contrato de trabalho. Agora, Daniela Teixeira afirmou que conflito de competência exige controvérsia concreta entre juízos nos termos do artigo 66 do CPC, o que não ficou caracterizado no caso. Também registrou que o incidente não serve como substituto de recurso nem como via para antecipar a discussão sobre litispendência, coisa julgada ou risco abstrato de dupla condenação, permitindo o prosseguimento regular dos processos. E no direito eleitoral, o TSE concluiu no dia 12 de fevereiro o julgamento de um recurso que pedia a cassação do mandato do senador Jorge Seife, por suposto abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Por unanimidade, o plenário acompanhou o relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, e manteve a decisão do TRE-SC, que havia rejeitado a ação, preservando o diploma. O caso nasceu de uma ação de investigação judicial eleitoral proposta por coligação adversária. A alegação era de que a campanha teria se beneficiado de apoio material e estrutura empresarial com potencial de desequilíbrio, citando, entre outros pontos, transporte aéreo, inclusive de helicóptero, uso de canais e recursos ligados à rede Avan para divulgação e produção de conteúdo e participação em evento de entidade sindical do setor calçadista em Santa Catarina. No voto, o relator reforçou a linha da jurisprudência. Cassação e ineligibilidade em AIGE dependem de demonstração consistente de conduta grave e de provas suficientes. A análise incluiu diligências e informações técnicas para checar elementos das imputações, como registros de voos e deslocamentos. Pela fundamentação acolhida, o processo não atingiu o patamar de prova robusta exigido para reconhecer o abuso e aplicar a medida extrema de cassação. Com isso, o TSE confirma o entendimento do TRE-SC e encerra na via eleitoral a discussão sobre a validade do mandato com base nas acusações analisadas nessa ação. E agora a gente vai fazer um giro pelas principais matérias civilistas.
A terceira turma do STJ entendeu que quando a Defensoria Pública requer perícia em processo voltado ao recebimento de honorários em favor da própria instituição, aplica-se o artigo 91 do CPC, podendo haver adiamento dos honorários periciais se houver previsão orçamentária, com retorno ao TJRJ para verificação. No recurso especial 2.186.033, o STJ reconheceu que ofensas discriminatórias proferidas por vereador contra pessoa com deficiência em sessão pública e divulgadas na internet configuram ato ilícito indenizável, sem cobertura da imunidade material parlamentar por ausência de pertinência com o mandato. Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Mas conta aí, Vitor, quem que ganhou o café e a caneca da Loléria essa semana? Muito bem, Cibele. Hoje é um grande dia porque finalmente o Reinaldo ganhou seu kit Loléria. O Reinaldo já vem comentando bastante, engajando nas últimas semanas, então é um prêmio mais que merecido. Meus parabéns, Reinaldo. A gente espera que você goste muito da sua caneca e do seu café e que continue comentando aqui com a gente. Pois é, Reinaldo, não vai deixar de comentar igual a Bela faz aqui desde que ganhou o kit não, viu? Deixa o seu @ no Instagram aí que nós vamos entrar em contato pra mandar o seu kit. E já tá valendo pra próxima semana, então não deixa de comentar por aí, viu, pessoal? E não esquece também de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e avaliar com 5 estrelas. Não deixem também de se inscreverem na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.leri. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.